Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live das Cartas de Cristo. Está aqui com o nosso convidado Gustavo hoje. E aí, pessoal? E então a gente vai começar, né, a fazer o nosso estudo, mas antes, né, vamos começar sempre agora fazendo uma oração para a gente poder já se conectar com a consciência de Cristo, né, reconhecer o reino dos céus está dentro de nós. Então vamos começar, então. Gratidão, Pai, por mais essa live que nós estamos neste momento nos conectando com a consciência de Cristo, nos conectando com o teu poder dentro de nós, para tomarmos consciência disso e cada vez mais fixar este conhecimento em nós. Gratidão pelo estudo das cartas de Cristo que estamos fazendo neste canal. Gratidão pelo nosso convidado Gustavo. Gratidão por todos que estão aqui ouvindo esta live neste momento e que todos nós possamos interiorizar este conhecimento dentro de nós. Gratidão, Pai. Assim é. Está feito. Amém. Então, Amém. vamos começar compartilhando a tela para a gente começar a ler daqui dessa parte onde a gente parou. Quer ler? Aham. Se compreendesse a criação e a existência, você poderia viver uma vida de total liberdade, realizações sem limites e alegria transcendente. Busque a compreensão e verá que, pouco a pouco, a compreensão virá em sua direção. Bata a porta do universo que dá acesso a Deus, o Pai Consciência Universal. E finalmente você verá a porta se abrir e você terá acesso aos segredos do mundo. Apenas creia e você receberá. Eu também recordava isso a todo momento. Somente aqueles de mente e coração puros realizam essas coisas poderosas. Os malvados podem prosperar durante um tempo, como fizeram os reis e os exércitos saqueadores e outros que Amontoaram amontoaram a iniquidade. iniquidade em suas mentes. Foi permitido a eles fazer seu trabalho durante um tempo, pois da maldade surge um certo bem, mas no final fracassarão e o resto do mundo dirá injúrias contra seus nomes. Então, se você quer ter sucesso, examine suas motivações. Os desejos que surgem simplesmente do anseio egoísta de riquezas ou conforto. No fim, acabam no desengano, doença e E morte. Tá. morte. É isso aí. Então a gente viu aqui nessa primeira parte, né? Cristo falando se a gente compreendesse a criação e a existência do modo que ele compreendeu, né? A gente poderia viver uma vida de total liberdade, realizações sem limites e alegria transcendente, né? Ou seja, a gente compreender como o universo funciona, como Deus fez toda a criação, como tudo funciona, né? Então a gente poderia viver uma vida de total liberdade, sem as amarras que Cristo menciona um pouco mais acima, né? Que são as amarras do que? Das crenças que nos mantêm presos na terceira dimensão, naquela vida de miséria em que nós só enxergamos o nosso ego, né? O nosso ego negativo, né? Então isso é uma parte muito importante, né? Que a gente ia ter liberdade, realização sem limites e alegria transcendente, né? Daí ele diz aqui, ó, busque a compreensão e verá que pouco a pouco a compreensão virá em sua direção. Bata a porta do universo que dá acesso a Deus, o Pai consciência universal. E finalmente você verá a porta se abrir e você terá acesso aos segredos do mundo. Apenas creia e você receberá. Ou seja, tudo se baseia no quê? No crer para depois você ver. Apenas creia que você vai receber e você vai receber. Uhum. Então, o que ele diz de bater a porta é você ir atrás do conhecimento, é se conectar com o teu Deus interior, com o teu Cristo interior e você ir buscar esse conhecimento. Isso é bater na porta do universo. Né? Uhum. O universo, ou Deus, ele só está esperando que a gente se decida o que a gente quer. Quando, quando a gente quer realmente melhorar como ser, quando a gente quer ter o entendimento, entender o que significa esse conhecimento, o que significa, como o universo funciona, tudo isso,
Basta a gente pedir para ele. A gente pede e ele vai achar maneiras de trazer aqui as respostas para a tua vida de uma maneira que você entenda. Ele Isso. vai tentar colocar no teu caminho as respostas de uma maneira que só tu vai entender. E o que acontece com todo mundo quando começa essa jornada, principalmente por quem começa do zero, que nem foi o meu caso, é que quando a gente começa a ver essas respostas, a gente começa a achar, querer compartilhar isso com as outras pessoas, dizendo: nossa, apareceu tal coisa assim para mim, eu tive essa dúvida ontem ou anteontem e hoje apareceu tal coisa para mim, que incrível e tal. E os outros seres que não estão nesse caminho, eles não vão entender aquilo, porque aquilo tem muito significado só para ti. E alguns ainda não vão estar nesse caminho de aprendizado, de expansão. Então, mas não deixa isso desmotivar vocês na busca. A gente tem essa ânsia de querer compartilhar essas coisas boas com os outros, mas a gente também tem que entender que os outros também estão no caminho deles, né? Estão na jornada deles. Exato. E entender isso é um exercício de amor pelo outro. A gente exercita o amor, assim, entendendo que os outros estão no momento deles. Exato, é isso aí, exatamente isso aí que você falou. Você tem que compreender que cada um tá no seu momento de evolução e não deixar nos abater quando alguém, né, chegar e falar pra gente que isso é loucura, que isso não existe, né, que, né, toda aquela tentativa de parar a gente, né. Até porque as pessoas foram programadas para isso, né, para É. que isso não fosse para frente. Uhum, Mas graças a Deus a gente está conseguindo fazer o nosso trabalho da maneira que tem que ser feita, graças a Deus. uhum. Tem um experimento que foi feito lá na Grécia, Uhum, chamado a Caverna de Platão, uhum, aonde eles colocaram algumas pessoas dentro de uma caverna e essas pessoas procurem no YouTube algumas explicações, porque talvez eu possa perder algum detalhe. E essas pessoas ficavam anos só dentro dessa caverna e praticamente o mundo delas era essa caverna. E nessa caverna tinha uma tocha, um fogo assim, e eles iam passando figuras na frente desse fogo que iam projetando as imagens lá na parede. Foi chamado também de o primeiro cinema do mundo. aham, Essas pessoas ficavam olhando essa parede com essas figuras projetadas e viam lá, tipo, passando um cavalo, passando um soldado romano, estátuas, né? A sombra dessas estátuas que eles iam passando na frente do fogo para ver como as pessoas reagiriam a esse tipo de experiência. E aí, eventualmente, um ou outro, eles iam soltando desse lugar e a pessoa saía da caverna e olhava assim lá fora e via assim, meu Deus, existe um mundo aqui fora da caverna. E quando a pessoa voltava para avisar os outros daquilo que ela tinha descoberto, os outros falavam assim: não, não viaja, isso não existe. Tudo que existe é isso aqui na caverna. A gente ganha comida, vê essas coisas legais. E isso aqui é tudo que a gente precisa. Então, fecha muito com a nossa realidade agora, né? exato, aham, sim, é exatamente isso. As pessoas são condicionadas a, né, achar que o nosso mundo é só isso que existe, né? É só isso que é o que pode ser, Se vê assim, né? é o que pode se ver através dos nossos próprios sentidos físicos, né? Que não, tipo, que não tem nada além disso, né? Então, como o Cristo diz na primeira carta, é necessário a visão mais elevada, né? E também ele diz aqui, ó, eu também recordava isso a eles a todo momento, né? Somente aqueles de mente e coração puros realizarão essas coisas poderosas. O que eu quero dizer com mente e coração puros? É, é limpo de ego negativo, de crenças negativas e daquilo daquilo que você pode fazer mal para o outro. Isso é ter mente e coração puros, né? Julgamentos, né? Julgamentos, isso tudo isso aí que pode causar dano a você ou a outra pessoa, né? Então isso como quando o Cristo diz, somente aqueles de mente e coração puros realizarão essas coisas poderosas, né? Uhum. Acho que um filtro bom, assim, que dá pra pensar para si mesmo ah, será que, por exemplo, quando tu olha para alguém ou tu acha alguma coisa de alguém, tu pode ver assim, se tu não sabe se isso que tu tá pensando ou fazendo é errado, tu pode, por exemplo, pensar assim, eu gostaria que alguém pensasse assim de mim ou fizesse isso comigo. Isso, Isso já vai ser um grande é filtro um para bom filtro.
para tu ir já ajustando as tuas maneiras de pensar e Exatamente. de agir, né? Isso. Exatamente. Quando a gente pensa assim, ah, que eu vou fazer pro outro, eu gostaria que fizesse pra mim, tipo, faça o outro aquilo que gostaria que fizesse pra você, né? É. aham. Exatamente. E agora Cristo fala um negócio tão importante que vai fechar exatamente com aquilo que está acontecendo com a gente, que aconteceu e que ainda algumas coisas estão acontecendo, mas que está no seu fim. Os malvados podem prosperar durante um tempo, como o fizeram os reis e os exércitos saqueadores e outros que amontoaram a iniquidade em suas mentes. Foi permitido a eles fazer seu trabalho durante um tempo, pois da maldade surge um certo bem, mas no final fracassarão e o resto do mundo dirá injúrias contra seus nomes. Então, se você quer ter sucesso, examine suas motivações. Os desejos que surgem simplesmente do anseio egoísta de riquezas ou conforto, no fim acabam em desengano, doença e morte. Então, ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que por um tempo foi permitido que a humanidade fosse controlada. Foi permitido que fosse feito todo esse mal. Mas ele diz aqui, ó, mas desse certo mal surgiu uma coisa boa, que foi o quê? Pessoas buscarem algo, né? Tipo, não pode existir só maldade nesse mundo, né? As pessoas buscaram o bem. E aí surgiu esse bem, né? E ele diz aqui, ó, que no final todos esses maldosos, ó, mas no final fracassarão e o resto do mundo dirá injúria contra os seus nomes, né? Ou seja, o que seria o resto do mundo? As pessoas que foram enganadas por tanto tempo. A hora que essa verdade vir à tona, todo mundo vai saber o que esses poderosos, esses malvados fizeram, e todo mundo vai falar o quê? Contra eles. Ah lá, os caras lá que controlavam, né? Tudo a hora que vai ser revelado na hora correta, né? A hora que todo mundo tiver mais ou menos preparado para isso, né? Tudo isso vai vir à tona. Por quê? Porque foi permitido que isso acontecesse, porque desse certo mal ia surgir um certo bem. Então, ou seja, como um amigo nosso diz, Deus escolheu os bons demais para ser ruins. Porque pro cara aceitar ser ruim, o cara tem que ser muito bom para aceitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque através dele, eles despertaram a gente. Através do mal, veio o bem. Que a gente começou a procurar, tipo, por exemplo, não pode existir só maldade no mundo. Né? Tem que ter alguma coisa a mais lá fora que não pode ser só isso, né? Então acho que isso é muito importante essa observação aqui, porque fecha muito com o que está acontecendo agora. E Cristina diz aqui, ó. Então, se você quer ter sucesso, examine suas motivações. Os desejos que surgem simplesmente do anseio egoísta de riquezas ou conforto. No fim, acabam em desengano, doença e morte. E no final, a gente vai ter que saber ter compaixão por todos eles. Por causa que eles, além de atores nas nossas vidas, eles também são filhos de Deus. Exatamente. Eles são seres divinos também, Sim. só que Sim. eles estão numa encarnação mais egoísta, É, mais trabalhando para si próprios, né? exatamente. Não necessariamente eles são maus. Para eles, por exemplo, se coloca na pele deles. É. Para eles estão sendo muito bons para eles mesmos. Exatamente. Eles simplesmente ainda não entenderam como conviver assim em sociedade, Exato. conviver fazendo bem para os outros. Sim. Mas eles já são muito bons, que nem o Luiz falou, né? Sim. Eles já são muito bons no geral. Aham. Eles só não estão direcionando essa habilidade, essa bondade para o todo. Eles estão direcionando mais para eles mesmos. Exato. Mas eles estão muito perto de chegar nesse eles já são seres extremamente evoluídos, eles só têm que agora virar aquela chavinha, tipo, mirar pro todo. Exato. Mudar a mira, em vez de mirar para si mesmo, mirar pro todo. Provavelmente eles estão há pouquíssimas encarnações já de se iluminar. Exato. E se você falou né, do bom e do mal, né, no nosso ponto de vista, exatamente isso. O bem e o mal são somente pontos de vista, porque para nós eles cometem atos ruins contra nós. Mas eles acham que eles estão fazendo é certo.
Entendeu? É tudo ponto de vista. O mal para um pode ser o bom para o outro. E o Uhum, bom para o outro pode ser o mal para o outro. Que É tudo nada, questão de ponto de vista, né? que uhum. nada mais é do que eles estão fazendo que eles cresceram ver que é certo. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Agora vamos compartilhar a tela de novo. Alguém quer adicionar mais algum comentário? Então vamos compartilhar a tela para continuar o estudo, então? Pode deixar que eu leia agora. E a você que lê estas palavras, digo: não deixe ninguém se atrever a negar a verdade que trago, até que você também tenha andado o caminho da renúncia de si, que eu percorri na terra, e que tenha alcançado a mesma união com o Pai e as alturas do conhecimento e a compreensão indiscutível que possuo. Quando você tiver alcançado tudo isto, já não terá nenhum desejo de negar essa verdade e será incapaz de deixar de se unir a mim e a ensinar ao próximo. Até esse momento, mantenha-se em paz e não deixe que ninguém conheça sua ignorância. Que foi o que a gente acabou de falar agora há pouco, né? No mundo inteiro, as pessoas frequentemente acolhem meus ensinamentos com prazer, por serem da mais alta moral e por serem os princípios mais perfeitamente formulados para o bom comportamento e viver diário. Contudo, afirmam rapidamente que as histórias sobre os milagres devem ser deixadas de lado, pois estes são aberrações das leis naturais do universo e são impossíveis. Este tipo de pensamento levanta barreiras ao futuro progresso do desenvolvimento científico e espiritual do qual a mente humana é capaz. De fato, não vim à Terra para apresentar uma nova religião ou um código moral mais alto do que aquele dado por Moisés nos Dez Mandamentos. Meu propósito foi o de trazer uma nova percepção de Deus como Criador e a compreensão da existência em si mesma. Deste conhecimento deveria surgir uma nova forma de viver. A atitude correta para com minha missão na Terra neste terceiro milênio é a de reconhecer que os milagres que eu realizei estão mais além da capacidade do ser humano médio neste momento. No entanto, tais milagres foram exemplos do que pode ser alcançado no futuro, quando as mentes das pessoas estiverem plenamente imbuídas do verdadeiro conhecimento da existência e estiverem também por meio da fé, na meditação e da oração, totalmente sintonizadas e impregnadas da consciência universal, vida e amor. Foi realmente verdade que andei sobre as águas, quando meus discípulos embarcaram para cruzar o lago? Se você leu a narração bíblica deste incidente, perceberá que meus discípulos tinham me deixado para trás. Ansiava pela oportunidade de afastar-me de qualquer contato humano, de retirar-me para as colinas para mais uma vez entrar em profunda meditação, permitindo que a minha consciência se unisse à dimensão universal da consciência de Deus. Enquanto estive nesse estado espiritual que transcende a consciência humana, toda a consciência física desapareceu e fui elevado em êxtase na corrente universal da vida. Soube que a vida universal era tudo, que a vida era a realidade do meu ser e que tudo, ou mais, eram aparências mutáveis, transitórias da vida universal, tornadas visíveis. Soube e senti que eu era a própria vida e que, ao introduzir-me na consciência da vida, mais além da consciência terrena, as leis que governam meu ser físico eram transcendidas e já não se aplicavam à carne e ao sangue do meu corpo humano. Desejei mover-me neste novo estado transcendente e vi a mim mesmo saindo da caverna flutuando. Vi meus discípulos no lago e soube que estavam em aflição. Sem esforço, desci flutuando a colina em direção à margem, e ao retomar o contato com meus assuntos humanos habituais, no caso os meus discípulos, encontrei-me repousando sobre as águas. No entanto, ainda estava no estado em que percebia plenamente que eu mesmo era a vida, individualizada e, portanto, que meu corpo estava banhado pelo poder vital, que continuava me deixando mais leve e me transformando a estrutura atômica do meu estado físico. Você deve entender que ouvir e pensar no estado de consciência humana e a ascensão à compreensão transcendente da vida universal
quando a consciência pessoal já está afastada da condição corporal e plenamente fundida no Pai, consciência universal. Pertence às duas dimensões totalmente diferentes do ser. A consciência humana pode receber inspiração do Pai, consciência universal, mas a inspiração que se recebe se mistura à condição humana e frequentemente é mal interpretada, segundo o conhecimento armazenado que já controla o cérebro e, portanto, os próprios processos mentais. Lamentavelmente, a inspiração que você recebe é contaminada e distorcida por suas atuais crenças fortemente arraigadas. Considere que o estado de percepção e compreensão transcendente emerge da condição física. O cérebro já não está no controle, já não possui influência sobre o estado de percepção transcendente que é a verdade essencial. Esse estado já não é mais controlado ou afetado pelas crenças humanas. É um estado de o que realmente é, que está por trás da manifestação visível da existência, em vez de estar na dimensão humana de o que se acredita que a existência é. E é nesse estado de consciência transcendente que os milagres não são mais do que o trabalho normal da lei universal. Olha que coisa maravilhosa que eu acabei de ler, né? Então Cristo está falando sobre ele ter andado sobre as águas, sobre a vinda dele aqui, né? Que de fato ele não veio na Terra para apresentar uma nova religião ou um tipo de código moral, né? Mais alto do que o dado por Moisés, que foram os 10 mandamentos, né? O propósito dele foi trazer uma nova percepção de Deus como Criador e a compreensão da existência em si mesma, né? Então, deste conhecimento deveria fazer o quê? Surgir uma nova forma de viver, sem as crenças que aprisionavam as pessoas no passado e que até hoje muitas pessoas vivem aprisionadas nessas crenças negativas, nessas amarras, né? Então, era para acontecer o quê? Uma nova forma de viver, sem crenças, né? E as pessoas ainda chamam tudo que o que Cristo fez de milagres. Por quê? Porque não conseguiram interpretar, entender como Cristo fazia os milagres, que era através do quê? Da transcendência humana, de transcender o teu mental físico, né? Que tipo, se eu acredito que esse microfone aqui, agora que eu tô falando com você, a minha voz entra por ele, passa pelo cabo, vai pro computador, o computador processa e manda para você, que é um processo lógico, que eu acredito que isso está funcionando, é porque é. Mas, ou seja, isso aqui tem toda uma consciência, né, que está compactada, mais, como é que se diz, mais densa, mas é uma consciência atuando aqui. Eu só vejo que é o processo lógico, mas quando eu transcendo isso, o meu mental lógico, eu começo a ver que tudo tem consciência. O microfone tem consciência, o cabo tem consciência, o computador tem consciência, a internet é uma forma de consciência, né? Então a gente consegue transcender o mental lógico e passa pro quê? Pro mental de consciência mais elevada. E isso que o Luiz leu e ele explicou, vocês conseguem ver aqui no texto que Jesus fala, ele conseguiu flutuar. Ele ainda sendo ser humano, ele conseguiu flutuar Aham. e se tornar leve a ponto de do corpo dele físico, de carne, conseguir sair flutuando da caverna. E ele teve que fazer o quê? Se afastar das coisas pesadas, das ideias pesadas que os seguidores deles tinham, Sim, que exatamente. faziam ele ficar preocupado, pesado, tudo mais assim. Ele teve que se afastar, meditar, ficar tranquilo, leve, zen, numa boa, e aí ele conseguiu sair flutuando com o corpo. Exatamente. Então, na verdade, ele não andou sobre as águas, ele flutuou sobre as águas, né? É. Que ele coloca o andei sobre as águas entre aspas, né? Ele poderia também ter flutuado sobre a água se ele não tivesse os discípulos dele ali. Porque quando ele se aproximou dos discípulos dele, ele comenta ali que ele começou a se conectar de novo com aquelas coisas humanas, aquelas coisas pesadas, né? Isso, e aquilo ali começou a pesar e ele acabou descendo, mas ele ainda estava, por causa daquele estado meditativo anterior, ele ainda estava mais leve do que a água. Exato. Então ele conseguiu ainda caminhar sobre a água. Exato. Gente, vamos meditar, vamos ficar zen, vamos caminhar todo mundo sobre a água. Vamos todo mundo sair flutuando por aí. Ele diz aqui, ó. Enquanto estive nesse estado espiritual que transcende a consciência humana, toda a consciência física desapareceu e fui elevado
em êxtase na corrente universal da vida. Soube que a vida universal era tudo, que a vida era a realidade do meu ser, e que tudo mais eram aparências mutáveis, transitórias da vida universal, tornadas visíveis. Soube e senti que eu era a própria vida, e que, ao introduzir-me na consciência da vida, mais além da consciência terrena, as leis que governam meu ser físico eram transcendidas e já não se aplicavam à carne e ao sangue do meu corpo humano. Ou seja, as leis físicas, tipo, lei da inércia, lei da gravidade. Então, ou seja, quando Cristo, quando Cristo ele transcendeu essa consciência humana, tudo que era físico desapareceu. Uhum. Foi todo mutável, né? Então ele soube, ó, e senti que eu era a própria vida. E que ao introduzir-me na consciência da vida, mais além da consciência terrena, as leis que governam o meu ser físico eram transcendidas. E já não se aplicavam à carne e ao sangue do meu corpo humano. Então, ou seja, é transcendência de consciência humana, consciência lógica, né? Que o que eu vejo, só o que eu vejo posso tocar é verdade. Então, é isso, né? Ele diz aqui, ó: desejei mover-me neste novo estado transcendente e vi a mim mesmo saindo da caverna flutuando, né? Aí mais à frente ele diz aqui, ó: você deve entender que ouvir e pensar no estado de consciência humana e a ascensão à compreensão transcendente da vida universal, quando a consciência pessoal já estava afastada da condição corporal e plenamente fundida no Pai, consciência universal, pertencem a duas dimensões totalmente diferentes do ser. Ou seja, a consciência humana e a ascensão para a compreensão transcendente da vida universal são estados totalmente diferentes, né? Que nós precisamos entender isso. E mais do que tudo, né? Meditar e trazer isso para o nosso plano de entendimento, né? Para que nós possamos materializar, transcender essa lógica como Cristo fez, né? Uhum. É, é muito importante a meditação e você orar pedindo para ter uma compreensão melhor. Porque, de novo, tudo que vai ser, o que tu pedir vai ser entregue para ti da maneira que tu vai entender. E, e eu perdi o que eu ia falar depois. Uhum. Mas essas cartas, elas são incríveis, elas são realmente um guia de ascensão, contando diretamente a experiência do nosso irmão mais conhecido entre nós, Exatamente. Com o Jesus, Jesus, né? Yeshua, ou Yeshua, Sananda. Sananda, exatamente. Aí diz aqui ainda: considere que o estado de percepção e compreensão transcendente emerge da condição física. Ou seja, então nós temos que estudar, praticar, meditar, porque isso vai emergir da nossa condição física. Não vai simplesmente chegar isso, a gente vai transcender isso de uma hora para outra. É o quê? É, é a gente condicionar o nosso estado mental a é, entrar nesse estado de percepção e compreensão transcendente que vai emergir de nós mesmos, né? E aí ele diz aqui, ó: e o cérebro já não está no controle, já não possui influência sobre o estado de percepção transcendente, que é a verdade essencial. Então, ou seja, é transcendência. Então, ou seja, é praticando, é através de meditação e oração, você começa a praticar essa transcendência, porque no estado meditativo você consegue vivenciar alguns planos mais sutis. Então é por isso que é importante essa prática de meditação. Não só a meditação, mas yoga e algumas outras práticas assim, são práticas de elevação, né? Uhum. Uhum. Eu não tomei tudo, tá? Que eu não. Ah, Não, tá. eu não Tá. posso tomar tudo. Esse estado já não é mais controlado ou afetado pelas crenças humanas. Esse é um estado esse é um estado de o que realmente é, que está por trás da manifestação visível da existência, em vez de estar na dimensão humana, o que se acredita que a existência é. E nesse estado de consciência transcendente que os milagres não são mais do que um trabalho normal da lei universal. Né? Uhum. Não são mais considerados milagres, porque É, são coisas normais naquela dimensão. Pra gente exato. que tá aqui numa dimensão mais densa, na 3D, pra gente é muito incrível ver algo assim acontecendo. Aquelas curas que ele fazia,
ele andar, levitar ou andar sobre a água, é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Mas é uma Exato. coisa extremamente normal de se acontecer há milhares de anos atrás, antes da gente densificar tanto a ponto da gente esquecer nossas vidas passadas, Isso. não conseguir mais ter essa leveza que Jesus conseguia ter de poder levitar, voar. Exato. Quem aqui não gostaria de poder voar, levanta a mão. Pois é. É, É o que eu mais queria, né? É o que a gente mais quer. Exato. Então, imagina daqui a gente está se encaminhando a uma fase onde todos nós estamos fazendo uma reforma interior a ponto de alcançar essa iluminação, essa ascensão, essa leveza. E daqui a alguns anos, não sei se menos de 100 anos, tomara que sim, a gente vai poder tá talvez fazendo a mesma coisa que Jesus fazia Exatamente. e vamos poder talvez estar voando, levitando Sim. nesse planeta ainda. Exatamente. Eu acredito que vai ser bem menos ainda. Porque eu acredito que todo esse conhecimento que a gente está tendo contato, o livro de ouro de Saint-Germain, as cartas de Maria Madalena, tudo isso que está chegando pra gente agora e para muitas outras pessoas, Uhum. isso vai começar a se espalhar de tal maneira, né, que todo mundo vai elevar a consciência assim, ó. Uhum. E acho que em menos de 10 anos, todos nós iremos estar com a consciência bem elevada. Uhum. E o que mais importante é nós não só falarmos isso, mas termos fé e vivenciarmos isso no nosso dia a dia como se já fosse. Uhum. Porque é isso que nos possibilita de ajustar a linha do tempo para que isso aconteça. É verdade. Então, e como o Cristo diz aqui, só para eu poder completar o que eu ia falar, e nesse estado de consciência transcendente, que os milagres não são mais do que um trabalho normal da lei universal. Então, ou seja, tudo que começar a acontecer agora, que tipo seria um milagre ou uma anomalia, é um trabalho natural, normal da lei que Deus criou, da lei universal. Então, ou seja, tudo que pode acontecer de chamado milagre, de materialização, de voar, de desidentificação, de transcendência, é tudo uma coisa natural que já existe, já está disponível, não precisa ser criado, não precisa ser aprendido, já está disponível. É só a gente transcender essa lógica mental que nos mantém presos a um plano físico. Transcender as preocupações, Exato. conseguir deixar essas coisas de lado. Tipo, transcender aquela crença de que, eu sou pecador, eu não sou merecedor, eu sou inferior a Cristo ou a Deus. Não, porque todos nós somos a manifestação de Deus. Tem uma música que a gente estava ouvindo agora há pouco, chama Deus Não Está Morto em inglês. Por que Deus não está morto? Porque ele vive em nós, em tudo que existe. Por isso Deus nunca vai estar morto. Porque ele vive dentro de nós e em todas as coisas que existem no mundo, no universo. E nos 7 multiversos que existem e no 8º que está se criando agora. Uhum. Tanto o nosso espírito quanto a matéria física que compõe nosso corpo, o microfone, o monitor, É, tudo é feito de matéria, de energia vibrando. isso, A matéria física é uma energia vibrando mais devagar, exatamente. mas essa energia é a energia que se chama Deus. É, Deus não é um ser que está em algum lugar. Deus é só a energia que permite que a gente exista como a gente é. E quando a exatamente. gente a igreja sempre botou Deus ou Jesus, uma coisa assim, como algo tipo longe, inalcançável, que tu só poderia encontrar ele na igreja, né? Mas ele tá literalmente dentro de ti. Sim. sendo Ele que a gente é um fractal Um de Deus, fragmento né? de Deus, é exatamente. É isso aí. cada um de nós é um fractal divino, um fractal de Deus, que tá vivendo uma experiência em específico. É Deus particionado em várias partes para experienciar tudo aquilo que Uhum. pode ser experienciado. A própria inteligência artificial, um exemplo, a inteligência artificial da Tesla, que é o OpenAI, essa inteligência artificial ela pode ser treinada para jogar jogos, para fazer qualquer coisa. E vamos, por exemplo, um jogo de xadrez, ela pode ser treinada para aprender a jogar um jogo de xadrez. E para ela, chegou num certo nível que ela aprendeu a jogar o jogo de xadrez, o que eles fazem para deixar ela assim praticamente imbatível? Colocam ela contra ela mesma. Copiam, fazem uma cópia dela e botam uma para jogar contra a outra. Então as duas vão estar evoluindo, cada uma no
de Deus e cada uma tá vivendo uma experiência diferente, Aham, jogando o jogo de uma perspectiva diferente, mas tá exatamente. todo mundo adquirindo experiências. Exato. E exatamente você falou da consciência da, Inteligência da artificial? inteligência artificial. Você pega aí, por exemplo, os códigos de programação que é feito um programa, um sistema operacional, um site, qualquer coisa, um ensina a programar. Então, se você pegar bem os códigos de programação aqui, você pode ver que tudo segue uma sequência de algoritmos. Uma sequência que a gente diz lógica, mas que é uma sequência que precisa para poder funcionar. Eu acredito que o universo, que Deus, ele é o, sei lá, o programador master que fez tudo que existe funcionar da maneira que funciona. Por quê? Porque ele programou assim. Ele é como se fosse o programador master que faz os códigos lá e copia. A- Todas as dimensões que existem, a terceira dimensão, a quarta, a quinta, a sexta, todas as dimensões acima, elas precisam existir para essa de baixo existir. É como se fosse o computador. É. Precisa existir, tipo, a energia vem do criador, lá na, sei lá, 30ª dimensão, vamos dizer, é projetada, tem uma estrutura que projeta ela para a dimensão 29, que tem outra estrutura que projeta para 28, e ela vai criando, ela vai descendo de maneiras diferentes até chegar nessa aonde a gente tem a possibilidade de existir dessa maneira, que a gente tem um braço, a gente pode bater Exatamente. palma, a gente pode conversar, a gente pode ter um computador, alguma coisa assim. Da mesma maneira que o computador existe, por quê? Porque a energia do computador, ela vem pela tomada, ela passa pela dimensão, entre aspas, da fonte, isso adapta a energia para ela poder chegar na placa-mãe. A placa-mãe tem os chips que poderiam ser de maneiras lógicas, e a energia daí passa para a dimensão do processador, da placa de vídeo e tudo mais, até chegar na dimensão visível, a dimensão do monitor, por exemplo. Exatamente. A gente é como se fosse a dimensão do monitor. O computador funciona em várias dimensões, em vários níveis. Assim funciona também a nossa realidade. E o computador tem várias peças, né? Tem o processador, tem o HD, que é onde vai toda, como se fosse o registro acástico, que vai tudo que você faz é gravado ali, né? Uhum. O processador processa as informações, a memória RAM, ela é a memória de processamento, onde a gente tem as nossas coisas que são processadas para poder trazer tudo isso. Então, você pode ver que são processos que são físicos, mas que se você olhar, tem tudo a ver com a forma de como o universo funciona, como Deus fez as coisas funcionarem, né? Então É tudo matemático. é tudo uma, É tudo lógico. é tudo matemática, é tudo segue uma sequência, tipo, que a gente poderia chamar também de blocos de programação, as Uhum. dimensões, o nosso coração, o olho, o cérebro, qualquer órgão que funciona são como se fossem blocos de programação. O coração, ele no físico, ele bate para bombear sangue e ar pro teu cérebro e pro resto do teu corpo. E quando você para alimentar os meus nervos e os meus músculos que estão correndo, porque eu preciso de mais oxigenação e mais sangue para continuar executando tal função. Então, ou seja, é uma programação perfeita. Eu não consigo imaginar algo melhor que isso, porque, nossa, Deus programou tudo para ser tão perfeito que a gente não consegue se imaginar. Inclusive, Certo. é tão perfeito a ponto de não ser possível ser aleatório. Não ser possível a gente ter evoluído aleatoriamente do macaco, por exemplo. Ou a gente estar aleatoriamente nesse universo aqui, aleatório. Porque não, porque tem que estar. Porque tem que ser assim, como muitos dizem, né? Uhum, Os céticos dizem, na verdade, né? uhum. Eu era um que achava muito que a gente veio da evolução, mas era porque eu não entendia toda essa questão do divino, das dimensões, espírito, aonde fica a dimensão espiritual e tudo mais. É muito importante, sim, entender pelo menos um pouco da estrutura lógica das dimensões do universo para
para entender que, tipo, realmente as coisas existem. Que nem, por exemplo, o Chico Xavier, ele não tirava aquelas coisas que ele falava do nada. Tem programas que ele foi, por exemplo, o discurso dos 50 anos, a data limite dele. Lá ele falou coisas que ele, como ser humano, não, não teria como ter criado aquilo do nada. Ele estava canalizando provavelmente o espírito do Emmanuel, que estava contando como seria o futuro se a gente escolhesse não entrar numa terceira guerra mundial, a gente teria várias, vários avanços muito bons, assim, muito bacanas. A Muito gente viveria positivos. numa era muito boa se a gente Exato. não se matasse. Exatamente, é isso aí. Pra quem não tá vendo, a gente tá fazendo a série lá do Revelação Cósmica. Nós estamos colocando vários episódios no canal. Então já tem 3. Quem não viu, aconselho que vê. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado no final da live, né? Então, a Lígia comentou: se manter no horário e vigiar, controlando nosso campo energético, mantendo em vibração positiva, atingindo muitos outros seres de luz com essa vibração. Desta forma, em maioria, vencemos o mal. Exatamente, é isso aí. A gente compensa a energia dos outros. Exatamente, a gente ajuda a compensar isso. Uhum. Então acho que por hoje tá bom, né? A gente vai Uhum. ficando por aqui hoje. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse momento. A gente não vai se alongar muito hoje, porque a live era para ser feita ontem. A gente não vai se alongar hoje para que todos nós possamos fazer as nossas coisas do dia a dia, tá bom, pessoal? Então, gratidão a todos para vocês que estiveram Gratidão. aqui. Gratidão. E semana que vem a gente volta com as cartas de Cristo, normal, nos dias normais, tá? E quero agradecer a todos que vocês que estiveram aqui. Compartilhem essa live, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esse estudo, tá bom? Não esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram, tá? Lá no Estudo das Cartas de Cristo, nosso grupo do nosso canal também. Gratidão a todos, pessoal. Gratidão, Gabriela. Gratidão a todos, gratidão. A Gabriela comentou aqui, gratidão. Então, até semana que vem, pessoal. Gratidão. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.